Um privilégio nós podemos louvar o Senhor e estender a Ele a nossa gratidão, nosso louvor. Eu tenho a alegria de podermos juntos hoje iniciarmos essa série de mensagens. São 5 mensagens, onde nós relembramos as 5 solas que fazem parte dos fundamentos da fé cristã, iniciada por um movimento através de uma conscientização chamado Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante nada mais é do que um entendimento de que algo estava errado na religiosidade da época, e especificamente o catolicismo romano. E ali, há 500 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero não foi a pessoa que gerou isso, mas ele foi um grande expoente e fixou as suas 95 teses, refutando ou esclarecendo, à luz da revelação da palavra, que alguns movimentos religiosos estavam errados. Então, assim como as indulgências, a venda de indulgências, que os evangélicos modernos abraçaram, e estão errados, quando você atribui poder à rosa, à água, a óleo, à flor, à meia, a lenço, a seja lá o que for. Então, nada mais é do que um retorno às indulgências, manipulando o povo, vendendo bênçãos. E isso é absolutamente contrário às Escrituras. O poder não está em nenhum desses elementos, o povo não pode adquirir nenhum desses elementos, como eles sendo objetos aonde materializa-se a fé e o poder está naquilo. Foi um dos brados da Reforma Protestante, de que os movimentos, com o Senhor, eles não podem ser assim. Não pode haver purgatório. Não pode acontecer uma palavra de um homem e esta palavra ser infalível, por mais que ele seja o líder de uma religião. Não pode, isso é contrário à palavra. Então, a infalibilidade papal, as indulgências e qualquer outra coisa que estava contrário e avesso às Escrituras, foi esse o brado da Reforma Protestante. E as 5 solas, que são as palavras, os termos, as expressões em latim, são as designações. Sola significa somente. Então, sola gratia, sola fide, solas escrituras, e assim vai. Então, em português, que fica melhor para nós, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, nós teremos essas 5 mensagens. Não sei se a ordem será essa, não estou preocupado com a ordem, eu estou preocupado com a exposição dessas 5 verdades. Então, hoje nós começamos por fé. Não sei se você é um estudioso, você gosta de acompanhar, e talvez até você esteja olhando, não começa por fé. Mas começa por onde? Nós poderíamos começar com glória somente a Deus e estaríamos certos. Então não há uma sequência, há 5 fundamentos. E são esses 5 fundamentos que estabelecem a fé cristã. Então hoje a gente fala sobre fé. Essa descoberta dos reformadores. Essa revelação, essa luz que reinou nas trevas, de que é pela fé. Nós somos salvos mediante? Nós somos salvos pela? Não. Nós somos salvos pela graça. Mediante? A fé. Mas nós somos salvos por fé? Não, nós somos salvos pela graça. A fé está na revelação da graça do Senhor a nós. A fé está no sacrifício do Filho na cruz. A fé está pela oferta viva do Cordeiro de Deus para ser morto e sacrificado por nós. A fé se constitui no sacrifício que Ele fez, não naquilo que eu creio. Fé na fé é um absurdo. Eu não acredito que as coisas vão dar certo. Isso não é fé. A fé está basicamente, tão somente, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A nossa fé, ela não aumenta e diminui Deus. A nossa fé não gera mais bênçãos para nós, porque senão Deus seria mutável. E Deus é imutável. Ele não me ama mais mediante a minha fé.
Ele me ama porque Ele é amor. Ele não agirá na minha vida porque eu tenho muita fé ou eu tenho menos fé. Menos fé. Ele age na minha vida porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Não porque eu creio ou não creio, creio muito ou creio menos. Até porque a fé vem pela revelação da sua vontade, do seu caráter e do que Ele é. E é através desta revelação que eu tenho um entendimento. E é nesse entendimento que eu agora configuro a minha vida. Eu creio em Deus. Então, não é necessariamente uma expectativa firme. É um conhecimento profundo. Fé, ele está associado a confiar ou a conhecer? Fé está associado a conhecer. Porque não adianta você confiar em quem você não conhece. Por isso que fé é conhecimento do caráter de um grande Deus. Quando a reforma protestante abriu esses olhos do povo, há agora um movimento que sai das estruturas da religião e começam a viver uma vida cristã. Então, quando eu era menino, eu me intitulava, eu não sabia o que eu era, não sei se eu era crente, eu dizia que era crente, o pessoal tinha medo. Evangélico, eu acho que não era na moda esse nome, não sei se tinha muito essa moda, não. Eu era crente ou era protestante. Então eu tinha um grande problema, porque eu nem estava protestando contra nada, e crente, o pessoal tinha medo de mim. E eu não era bem visto em ser crente. Então são as terminologias meio complicadas se nós não entendermos. Assim, nós somos pessoas reformadas e não necessariamente protestantes. Nós passamos por um processo de reforma. Muitos de nós ainda precisamos sair de movimentos muito semelhantes e fincados nas mesmas estruturas da religião católica do tempo medieval. Quando nós atribuímos poderes às indulgências, como eu falei, ou poderes a um homem, muitos atribuem poder a mim. Isso é extremamente antibíblico, isso é extremamente avesso ao Evangelho, porque não há nenhum nome, nem no céu, nem na terra, que importa que as pessoas sejam por Ele salvos, que não seja o nome de Jesus. Não Clédson, não pastor, não bispo, não apóstolo, essas mãos não têm poder, eu apenas apresento a mão daquele que tem todo o poder. E quando nós atribuímos poder a um homem, ao lenço ungido desse homem, o meu está aqui, se alguém quiser pegar no final, automaticamente eu estou voltando aos tempos das indulgências. E eu não sei o que é o Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus. Existem 3 impossibilidades em Hebreus. Antes do texto, o qual nós olharemos com mais cuidado, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre 4 impossibilidades que a carta aos Hebreus ela nos esclarece. Primeiro, Hebreus capítulo 6, verso 4 ao verso 6. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus, nós não vamos sair dessa carta hoje, salvo os textos que eu usarei como referência. Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 6. É impossível. É o quê? Então, a primeira impossibilidade que a carta aos Hebreus nos ensina. Não é difícil, não é complicado, não é fechado e bloqueado. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do reino de Deus, do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Se a gente não concordar com esse texto, nós temos o direito. Mas se a palavra for soberana na sua vida e na minha, a palavra está dizendo que é impossível.
Uma pessoa que foi participante das coisas do Espírito, experimentou a palavra do Senhor. Uma pessoa que viveu com Cristo, cair, é impossível renová-los. Conheciam esse texto? Esse texto não está falando de uma queda momentânea, passageira, mas esse texto está falando de apostasia. E referente, assim, muitos, entre 10 estudiosos, dizem que esse texto está falando sobre batismo, é o rebatizar-se. Aonde uma pessoa se batizou um dia, se desviou, pintou o 7, bordou o 8, rasgou o 9 e volta. Quando volta, geralmente não volta para a igreja onde se batizou, procura outra. E quando vai para outra, ele quer se rebatizar. O que esse texto diz é impossível, porque você está expondo Cristo à vergonha, porque ele não morre de novo. Amém? Primeira impossibilidade. Segunda impossibilidade, ainda no capítulo 6, versículo 18. Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é o quê? Impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual é a outra impossibilidade de Romanos? Deus mentir. Quero só deixar isso claro, porque vai nos ajudar muito na exposição hoje. Primeiro, é impossível uma pessoa rebatizar-se, matar de novo Jesus, e todos os seus desvios, você está de novo fazendo votos com Cristo, batizando-se, renovando, batizando-se, renovando. Não, é impossível. E eu quero lhe dizer outra coisa, é impossível Deus mentir. Tudo que está revelado na sua palavra é verdade. Creiamos ou não, quem perde somos nós e não o Senhor. É impossível que Deus minta. Terceira impossibilidade de Romanos está no capítulo 10, versículo 4, que diz que, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Desista os seus sacrifícios, Hebreus 10, verso 4. É impossível que os seus sacrifícios tornem você uma pessoa aceita por Deus. Eu quero te deixar isso muito claro. Uma pessoa, ela não pode ser aceita por Deus. O que nos separa do Senhor? Pecado. E não vai ser mediante os seus sacrifícios que este bloqueio e esta parede de separação seja derrubada. Não vai ser derramamento de sangue de animais e de bodes. Não será. Porque é impossível que sacrifícios humanos e materiais, eles possam realinhar uma pessoa com o Senhor. É impossível. Não é difícil, é impossível. Então, baixa a bola. Os seus sacrifícios não te tornam uma pessoa aceita pelo Senhor. Baixa a bola. Aquilo que você está fazendo para estar mais próximo de Deus é infrutífero. E outra coisa, é impossível que isso resolva a sua questão de separação com Deus, que se chama pecado. Impossível. Você pode ser pastor, faça o sacrifício, toque fogo no corpo, pegue seus bens e distribua aos pobres, seja por qual sacrifício você imaginar ser possível, ou grande demais, ou impactante demais, para que Deus nos receba. Hebreus vai nos ensinar isso, é impossível. E o terceiro e quarto, impossível de Hebreus, e é o texto que nós leremos, está no capítulo 11, versículo 6, que diz que, de fato, sem fé, é impossível você ter uma relação com Deus. É impossível você viver com Deus se não for pela fé. Não vai ser por sacrifício. Não vai ser no bate e volta das suas reconciliações e com o desejo de se batizar de novo, porque parece que não aconteceu nada lá atrás. Estas são impossibilidades. É impossível Deus voltar atrás no que Ele disse, porque Deus não está brincando, até mesmo porque é impossível Ele mentir.
Então, quando nós paramos agora para analisarmos a natureza da fé, é um entendimento de que somente um sacrifício é válido, que é o dele, do seu filho. O texto que nós lemos aqui no início do culto, em 1 João, fala que é por causa da fé no sacrifício do seu filho que um homem agora experimenta do que é amor. Está entendendo, irmãos? Está tranquilo? Então, só há um sacrifício, que é o filho. Só há uma forma de uma pessoa ser aceita pelo Senhor, removendo os seus pecados, que é através do sacrifício do filho. Um homem, ele não pode ser pelos seus movimentos de arrependimento. É impossível esses movimentos plásticos aprendidos ou feitos pelo remorso. É impossível. Esta pessoa que vivenciou o Evangelho, vivenciou o poder do Senhor, ele está nesses movimentos, vai e volta. Isso é impossível. É impossível nós termos uma vida com Deus se não for pela fé. E a gente crendo nisso tudo, nós agora temos pelo menos uma porta aberta para a gente entrar no assunto. Volte aí uma página da sua Bíblia, se você estiver em Hebreus 11, vamos para Hebreus 10. E aí nós leremos esse texto. Hebreus capítulo 10, convido você a ler a partir do versículo 32. Hebreus 10, verso 32, diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de vergonha, opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o roubo, o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Verso 1 de Romanos 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que Deus nos abençoe poderosamente na exposição da sua palavra e naquilo que Ele revelará para a gente nesta noite, por Ele, por meio dEle e para Ele. Eu vejo que viver pela fé é a nossa grande chamada. Nós fomos chamados a vivermos pela fé, e esse brado ele inicia lá em Abacuque capítulo 2. A primeira frase dita na Escritura que fala o meu justo viverá pela fé, foi dita pelo profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. E por que o Senhor disse? Porque Abacuque vinha questionando a Deus. Por que, Senhor? E por que, Senhor? E por quê? E aí você vai perceber no capítulo 2 que Abacuque senta-se para ouvir o que Deus tem para responder. Se você tiver depois a possibilidade de ler, você vê qual foi a resposta que Deus deu para Abacuque, aos porquês dele. No versículo 4 tem esta grande frase: o meu justo vive por fé, o meu justo não vive por respostas. Paulo reforçou isso 3 vezes. Se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, 3 vezes. Mas se não foi Paulo, 2 vezes. Que foi em Romanos e foi em Gálatas. Romanos capítulo 1, versículos 7, 17, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aqui, o autor aos Hebreus, tudo indica que foi Paulo também, versículo 38, como nós lemos, fala que o justo viverá pela fé. O que é viver por fé? O que os reformadores descobriram sobre essa vida com fé? Eu não tenho como expor hoje à noite, aliás, seria uma grande presunção falar sobre
a sola fide, somente a fé, hoje à noite, numa mensagem. Mas nós podemos pontuar algumas coisas sobre as realidades de quem vive por fé. Primeiro, quem vive por fé não enxerga. Quem vive por fé não vê. Porque a fé não é pelo que vemos. A fé é pelo que sabemos. A fé, ela não vem por vistas. E quando o autor aos Hebreus fala aqui nesse texto, que diz, vocês têm ciência, vocês possuem confiança, vocês façam a vontade do Senhor, mas para alcançar, aquele que vem virá, então a fé é por algo que eu ainda obterei. Mas ela não é sustentada por aquilo que virá, mas é por aquilo que eu ouvi. Foi pelo fato de que eu entendi, foi pelo fato da revelação, foi pelo fato da luz nas trevas, da verdade rompendo e me libertando, pelo fato do que ele disse, agora eu posso esperar o amanhã. A fé, ela ocupa a nossa vida em todos os tempos, passado, presente e futuro. A fé não está no amanhã, porque isso senão seria uma expectativa. A fé está em todo o período. A fé não está no amanhã, porque senão isso seria um desejo. E nós não somos um povo movido por um desejo ardente. Nós somos um povo movido por uma consciência firme e por um entendimento inabalável. Isso é fé. A fé não tem a ver com as nossas estruturas emocionais que tremem diante de um Deus. A nossa fé tem a ver que, por mais que a terra trema, eu ainda continuo crendo naquele que é por mim. A fé não enxerga outra pessoa, a não ser Ele mesmo. João 20, 29. João 20, 29, o próprio Senhor Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A verdadeira alegria, a genuinidade da alegria da fé e do relacionamento com Deus está no próprio Deus. Eu não vi e nem preciso ver, porque se eu vir, não é fé. Se eu vi, eu não preciso mais crer, amém? É óbvio. Por isso que os movimentos da vida cristã não é pelo fato de ver. Por isso que os itens que materializa a fé, aonde eu toco, pego, carrego, guardo, ponho atrás da porta, dentro do guarda-roupa, quando eu materializo a fé, eu já estou rompendo com um princípio. Amigo, fé não se vê. Porque quando ela é materializada, você já está escravo da matéria e não daquele que é espírito, verdade e vida. Porque mesmo que isso que você materializou de fé quebre ou derrame, você agora está sem o seu amuleto da sorte, sem o pé de coelho, sem a ferradura, sem a figa. Gospel. Romanos 10, 17, a fé não vem pelo ver. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. 2 Coríntios 5, verso 7. 2 Coríntios 5, verso 7 diz, nós andamos por fé, não pelo que vemos. Você pode estar lembrando, não sei se você lembra, se você é uma pessoa que gosta de ficar discutindo com a mensagem, pensando na mensagem, rebatendo um pouco em relação ao que nós cremos ou não, ou estamos falando ou não, desculpe. Você pode talvez estar lembrando daquele texto que Jesus disse, se eles não virem sinais e milagres, de maneira nenhuma eles crerão. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo não é doutrina, aquilo foi em um momento. Não é doutrinário, porque se aquilo fosse doutrinário, nós temos agora um grande problema com o restante das Escrituras que diz que a fé não é pelo ver. É a mesma coisa quando falamos, creia no Senhor Jesus, tu e tua casa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, isso não é uma doutrina. Vocês sabiam? Porque isso não é doutrinário. Porque se eu disser, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, isso é uma promessa.
E se o Senhor está prometendo que se eu vier a crer, toda a minha casa será salva, um parente meu que morreu blasfemando e apostatando da fé, eu vou ter que dizer agora no velório que aquela pessoa está salva. Isso faz sentido? Não, porque a fé é individual. Então agora eu tenho um problema com esse versículo. Agora, se esse versículo nos chama para uma posição de levar salvação aos nossos familiares, aí está certo. Mas se ele for tido como promessa, é um equívoco, porque o restante da Bíblia não concorda com esse versículo. E o que é uma doutrina? A doutrina é quando toda a Bíblia diz o que você crê. E não um versículo. E eu não estou te dizendo porque eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Eu estou te dizendo porque a verdade diz isso e Deus não mente. Então, a fé não vem através de uma pessoa numa casa, vem através de Cristo alcançando todos os corações de uma casa. Então, nós entendemos claramente que, quando o Senhor Jesus disse, se eles não virem sinais e milagres, não crerão, a gente agora vai ter que materializar, e essa igreja não tem fé, porque aqui as pessoas não são curadas. E há igrejas que promovem e fazem movimentos de cura, para que as pessoas possam ver, e ao ver elas venham a crer. Eles estão crendo naquele que está curando, ou está crendo num Deus vivo? Então por que do lenço? Então por que da meia? Então por que do copo d'água? Então por que do terno ungido? Então por que do lugar santo? Se invocamos a um Deus vivo, poderia ser debaixo de uma mangueira, não poderia? Poderia. E se a pessoa tem dom de cura, ele não deveria estar nos palcos de mármore, ele deveria estar na UTI do hospital de base. Por que as pessoas que têm dom de cura não estão na UTI do hospital de base, levantando os enfermos para a glória do Senhor? Simples, porque é a melhor plateia para enganar pessoas. E produzir, e provocar, e gerar uma fé doentia, lá da idade medieval. Enquanto a verdade do Evangelho não romper essas pessoas e dizer, creiam em mim. Porque ainda que você não fique curado, eu sou Deus sobre sua vida. Ainda que as coisas não dêem certo para você, eu sou Deus da sua vida. O cristianismo que tem que tudo dar certo, é um cristianismo que não é bíblico. Pode fechar a Bíblia, pode procurar uma igreja dessas, que realmente aí não é o Evangelho. É alguma estrutura religiosa que promete cura. Mas o Evangelho, ele não diz o que o Senhor vai fazer, o Evangelho diz quem o Senhor é. O Evangelho não diz o que o Senhor é capaz de fazer, sem antes dizer quem o Senhor é. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que lá na primeira palavra diz, é impossível Deus se agachar a homem qualquer que seja. Por que eu li o versículo da primeira impossibilidade? A primeira impossibilidade não fala de um Deus ruim. Fala de um Deus colocando o ser humano no lugar dele. Não brinque comigo. Não acredite que eu sou seu subserviente, você pode fazer gracinha com a minha cara, curtindo a sua vida, indo para as bagaças, aproveitando seus prazeres, e depois você vem e mata o Cristo de novo. O meu filho. É impossível te aceitar. Ou você assume uma posição séria diante de mim e vive pela fé. Acredite, não fique entre esses dois mundos, você vai sofrer muito. Volte para o mundo, aproveite tudo que o mundo tem para lhe dar, ganhe muito dinheiro, depois morra e vá para o inferno. É isso que o Evangelho fala. Louco, hoje à noite vão te pedir a tua alma e de quem ela é. O caso é que eu uso uma linguagem meio cearense, assim, aí, mas isso está na Bíblia. Curados pela fé é quando eu tenho uma certeza inabalável, não uma expectativa forte. Curados, aqueles que vivem pela fé, é uma convicção firme, não um desejo ardente. Talvez um dos dias mais difíceis de pregar nessa igreja é hoje. Não me lembro de uma noite onde está sendo tão difícil estar pregando hoje aqui. Por mim, pelo estado de saúde e estado emocional.
Mas uma coisa que me faz pregar e anunciar a verdade do Senhor é quem Ele é, não o que eu estou passando. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo. Isso é fé. Não, por favor, jamais trazendo qualquer tipo de glória para mim, mas um testemunho, dizendo, se você também está passando por um dia extremamente difícil, acredite, isso é viver pela fé. Porque a gente passa por vergonhas e muitas tribulações, no versículo 33, e nós somos participantes junto com aqueles que também são maltratados. Isso é fé. A vidinha confortável e triunfante não é do Evangelho, é do capeta. Somente o diabo disse que daria tudo o que uma pessoa pedisse. Só o diabo. O Senhor não. Peça-me o que você quiser que eu vou te dar. Quem falou isso foi Satanás. Segundo, viver pela fé é quando a gente não desconfia de Deus, quando a gente não duvida de Deus. Viver pela fé é quando eu não preciso mais de provas. Viver pela fé é um relacionamento de que o Senhor não me deve, de que a cruz é suficiente, de que o sacrifício do Filho basta. Ele não me deve. O Senhor não, eu não olho para Ele mais de canto de olho. O meu Deus, Ele não é um Deus do qual eu duvido do seu amor por mim, do seu cuidado por mim, do seu olhar por mim. Quem vive pela fé absolutamente não duvida do seu Deus. Ele tem uma ciência, ele tem uma convicção. Crentes que sustentam grandes lutas depois de seres iluminados, é porque uma pessoa tem muita convicção e não tem dúvida. Porque não são as lutas. Interessante, gente, se esse povo viesse dar o testemunho aqui, se nós chamássemos um membro aqui dessa igreja, desse período, cara, fala aí, depois que você se converteu, o que aconteceu na tua vida? Rapaz, muita surra. Porque no versículo 32 diz, depois que vocês foram iluminados, o que aconteceu? Vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Não faço apologia ao sofrimento, eu só não sei pregar mentindo. De que tem alguma coisa errada com você, ou se tem alguma coisa errada com Deus quando nós sofremos. Não, está tudo certo. E vai ser exatamente nesse momento aonde nós vamos dizer que vivemos por fé e não quando as coisas dão certo. Vai ser exatamente nesse momento aonde um testemunho se verticaliza, tem envergadura, tem conteúdo. Não é quando as coisas dão certinho para nós. Geralmente nós olhamos para esse texto e não entendemos esta frase dizendo, vocês não abandonem a sua confiança. Verso 35, não abandone a sua confiança. Quem sabe hoje você está prestes a desistir, questionando Deus demais. Talvez o Senhor não lhe dê satisfações, mas Ele lhe chama para uma nova posição. Você não abandone a sua confiança, porque o mundo não vai rodar em torno de você. O mundo existe para a minha glória, e há glória minha no seu sofrimento. Meus irmãos, se nós pegássemos um menino lá, esqueci o nome que se dá para os adolescentes, eu acho que lá os filhos dos hebreus, 12, 13 anos, eles têm um nome, eu esqueci o nome deles, eles já sabiam Pentateuco decorado. Você acredita nisso? Eles sabiam Pentateuco. O que é Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia chamam-se de Pentateuco. Uma criança, filho mesmo, se for genuíno, ele sabia aos 12, entre 12 e 15 anos, o Pentateuco decorado. Eu fico pensando assim, cara, e quando chegar em Números? Por que esse menino sabia Números decorado?
E se nós perguntássemos para qualquer um daqueles meninos, dizendo assim, desenha aí o que você acha que mais se refere a Deus. Dizem alguns estudiosos que esses meninos iriam desenhar uma boca, porque eles escutam Deus falando com eles. E se nós dessemos uma outra folha, dizendo assim, agora desenha o que mais destaca para você no homem, eles iriam desenhar uma orelha, porque o homem tem que ouvir. Se nós botássemos para um dos nossos crentes mesmo, assim, crentão, de 12 anos, esse desenho aqui, Deus, colocaria uma orelha. E agora desenha aí, tu, desenharia uma boca. Por quê? Porque no relacionamento com Deus, eu falo, tu escuta. Porque eu não tenho o poder para fazer o que eu quero, tu tem. Então eu vou dizer para tu o que é que tu tem que fazer e faça. Então eu sou a boca, tu é a orelha. Isso nunca passou pela cabeça do povo hebreu. Isso nunca passou pela mente. Isso é um absurdo do povo de Israel. O povo é que fala. Isso é coisa do Ocidente, gente. Isso é coisa de gente moderninha. Isso é coisa dos cristãos ocidentais, pós-modernos, de que Deus é uma orelha. Viver pela fé é construir uma vida em função de uma voz. Eu construo toda a minha vida por causa de uma voz. Eu construo uma arca por causa de uma voz. Eu saio da minha terra, da minha parentela e vou para onde uma voz está me guiando. E eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu configuro toda a minha vida e a do meu lar por causa de uma voz. Não de uma orelha. Quando nós chegamos nas igrejas evangélicas modernas, nós enxergamos um Deus orelha, não um Deus boca. Que a gente vai cantar as músicas que Ele gosta, fazer as orações que Ele gosta, fazer um carinho bem gostoso nele, para Ele fazer o que a gente está querendo. Porque nós sabemos o que Ele deveria fazer. Ele não faz porque Ele é ruim. Isso está nos porões da nossa alma. Porque nas nossas orações, o que a gente está querendo dizer mesmo, é assim, Deus, como Tu é ruim, Tu tinha poder para curar e não cura. Como Tu é ruim, o Senhor poderia me dar um emprego hoje, o Senhor não dá. Como o Senhor é ruim, deixa eu ficar aqui nesse lamento, gritando. Derrama bênção e jejum e monte. E o Senhor não faz, o negócio é travado. Então, o que você está querendo dizer o quê? Que Deus é ruim? Fala a verdade. Diz para Ele, o relacionamento que você tem com Deus é com Deus ruim. Deus que não presta, um Deus que não serve. Fala para Ele, essa é uma honestidade na oração. Por quê? Porque nós temos a configuração de um Deus orelha. Isso é coisa moderninha. Isso é coisa das Escrituras. Quando é que você vai parar para me ouvir? Quando é que você vai configurar a sua vida pelo que eu falo e não por aquilo que você quer? Não abandone sua confiança em mim, não. É só assim que você obterá galardão. O meu justo vive pela fé em mim. Terceiro, quem vive pela fé assume muitas responsabilidades, ele não delega funções. Expostos como vergonha, espetáculo, mas são coparticipantes. Visita encarcerados, porque a fé que o Senhor nos deu não é para a gente acreditar nele e cantar a música que Ele gosta. A fé que Ele nos deu é para a gente reproduzir quem Ele é. Então, quando nós nos compadecemos dos encarcerados, quando a gente se associa às pessoas que estão sofrendo, é porque a gente está querendo levar quem Deus é no meio do caos. Deus não visita o caos, Deus nos envia para lá. Amém? Não, o amém é fraco, a gente não gosta de quem ser enviado, a gente gosta que Deus resolva o caos. Crise conjugal, Deus não resolve a crise conjugal. Deus faz o quê? Ele nos ensina como é que faz.
E quando a gente resolver a nossa crise conjugal, a gente está reproduzindo quem? Essa voz. Então a fé não é simplesmente para que o mar vai se abrir. De novo, uma crítica construtiva a essa música. Porque rompendo em fé, se o mar não se abrir, ele vai me fazer andar sobre as águas. Aí você assim, para um pouquinho, deixa eu falar contigo agora, porque só você falou. Fé não é isso não. Você está se achando, né? Porque o mar só se abriu porque o Moisés estava levando com ele milhares de escravos para correr em liberdade. Você está levando quantos? Você está levando só você e teus sonhos? Levando só você e teu mundinho? Só você e os teus projetos? Sério? Quantas pessoas estão sendo libertadas? Ou quantos encarcerados estão com você no projeto? Quantas pessoas são abençoadas pela sua vida? A tua fé reproduz Cristo a quantos? Conversa, rapaz. Na primeira crise você abandona do ministério. Primeira crisezinha você sai da igreja. Você começa um curso, você abandona o ministério. Você começa um namoro, você abandona o ministério. Você termina um namoro, você acaba com o ministério. Nunca Deus é prioridade, Ele não está na sua agenda, Ele não está na primeira folha, Ele está num lápis que pode ser apagado a qualquer hora, porque o meu projeto significa a minha vida. E não inclui outros. Eu não faço projeto com canetas, eu faço projeto com lápis, quando é do Senhor. Os meus é com caneta. Martin Luther King, ele disse que o que assusta não é a perversidade dos maus, o que assusta é a omissão dos bons. A fé que não se compadece dos encarcerados não é fé, é uma crença. Constrói uma arca, vai demorar 120 anos, e a arca não é para você e sua família, a arca é para todos aqueles que crerem. Quarto e último, viver pela fé é não retroceder. Viver pela fé é perseverar fazendo a vontade do meu Deus. E só assim eu alcançarei a promessa. Final do versículo 36. Depois que você fizer a vontade de quem? Final do 36 diz, depois de ter feito a vontade do Senhor, aí você alcança uma promessa. Como é que são os crentes moderninhos? Eu quero a promessa. Qual? Aquela que não precisa obedecer? Onde você leu? E onde é que ela existe? Você leu isso aonde? Qual é a promessa que eu dei que ela não está sendo precedida por uma ordem? Qual? 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7, aquele texto deveria ser uma inspiração para todos nós. Combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Eu não retrocedi. Eu não voltei atrás. Eu não joguei a toalha. Eu enfrentei lutas em nome da fé. Eu sei em quem eu creio. E é interessante, assim, bem-aventurado aquele que não se desvia, no Salmo 1, se assenta, toma conselhos. Salmo 40, verso 4, diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não se pende para as pessoas arrogantes e cheias de si. Meus irmãos, os que estão prestes a desistir, os que estão cansados da máquina religiosa, Deus está lhe chamando para uma nova posição. Acredite, a culpa não é da igreja. A culpa não é dessa igreja. A culpa é daquele que não vive por fé. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Eu encerro lendo Lucas, que está aqui no slide, os irmãos não precisam abrir. Lucas 18, verso 8, que diz, digo-vos que depressa, não vai demorar, o Senhor vai lhe fazer justiça. Contudo,
Quando Ele vier, quando vier o Filho do Homem, Ele vai achar fé na terra? Ou Ele vai achar muito crentão? Ou Ele vai achar muito bispo, muito apóstolo, muito pastor e muitos devotos de homens? Daqui a pouquinho o Senhor fará justiça sobre nós. Daqui a pouquinho o sol da sua justiça brilhará sobre nós. Mas a pergunta é, quando esse dia vier, Ele encontrará fé ou encontrará devotos? Pessoas que vivem por fé ou pessoas que vivem em crise de fé? Esse encontro será fantástico para os que vivem pela fé. E esse encontro será trágico e terrível para aqueles cegos que pensavam que sempre enxergaram. Deus tenha misericórdia de nós, que nos abençoe e que nos faça viver para a fé e pela fé para a glória do seu nome. Vamos orar? Deus bendito, derrame sobre nós do teu poder e do teu agir e da tua graça. Obrigado porque hoje mais uma vez o Senhor nos ensinou que é impossível. E é bom demais saber na tua palavra as nossas impossibilidades. Mas também é bom saber da impossibilidade associada ao teu caráter. O Senhor não mente. Então, se o sol da justiça está prestes a vir, se existe galardão para aqueles que vivem pela fé, e se só é possível ter um relacionamento com o Senhor pela fé, nós acreditamos hoje, Senhor, que nós precisamos tomar essa posição de uma forma exponencial, divisora de águas, marcadora de tempo, e que mais uma vez a gente consolida essa nossa decisão. A gente vai viver por fé, não pelo que vemos, mas por quem Tu és. Senhor, faça com que esse terreno seja cada vez mais sólido, e que os fundamentos do Evangelho, que os fundamentos da verdade de Cristo, seja onde a gente vai construir a nossa história. Perdoe-nos. Perdão, Senhor, por aqueles que estão brincando com a cara de Jesus, fazendo chacota das verdades do Evangelho. Faça-os entender que cairão e que será impossível serem restaurados, porque há um Deus vivo, justo, verdadeiro, santo, fiel, eterno, criador, majestoso, cada vez mais disposto a amar e a perdoar, mas também que não mente. Obrigado por este culto, obrigado por esse tempo de meditação da Tua palavra. Derrame sobre nós dos dons que fazem com que a fé se manifeste com graça. Quebre as nossas estruturas de incredulidade, Senhor, e nos leve a uma posição mais além. Eu te peço por aqueles que hoje vieram para cá, nos acompanham pela internet, aqueles que estão prestes a desistir da fé, que eles tomem uma decisão hoje, agora, não deixem para amanhã, mas que eles tomem uma decisão de viver pela fé no Senhor. Bendito seja o Teu nome, hoje, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, na paz de Jesus. Uma boa semana de esperança, de fé, de alegria e de paz. Até terça-feira. Terça-feira nós teremos o nosso culto de ceia nesse lugar, aqui de novo, para celebrar as verdades do Senhor.